Fala, amigos! Tudo beleza? Muito bom dia para você, torcedor rubro-negro, ligado aqui no nosso programa Café com Leão. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Dia de muitas informações, muitas notícias do Vitória, porque hoje tem reapresentação e, obviamente, que nós vamos falar sobre isso. Eu já quero colocar o campinho desse provável time base, jogadores que devem estar de volta ao batente no dia de hoje. Vamos lá, gente. O Lucas Arcanjo, que vai seguir com o tratamento no departamento médico, o jogador deve se reapresentar. Mateuzinho, uma das novidades aí da lateral direita do Vitória, inclusive o jogador já postou no seu Instagram, vindo para Salvador, começando 2026, tem o Camutanga, tem o Edu, tem o Jamerson, tem o Baralhas de contrato novo em definitivo com o Vitória, maior contratação da história do clube, 8 milhões, tem o Dudu, tem o Kaique Gonçalves, tem o Mateuzinho, que todos já conhecem, tem o Eric, que o Vitória também está de contrato novo com esse atleta. A Vitória comprou lá da equipe do São Paulo. Tem o Aitor Cantalapedra e tem o Kaiser. Vou ficar te devendo a lista fechada, tá, gente? Mas provavelmente esses atletas que estão nesse campinho estarão presentes na reapresentação do Vitória. Vitória que vai dar início a 2026 hoje, tá? Pelo menos no que se trata aí do elenco principal. Nesse primeiro momento, aquela coisa dos exames médicos, dos testes físicos, e aí, durante a semana, o Vitória vai aperfeiçoar os trabalhos. A questão toda é que, já falando aqui de mercado da bola também, procurei saber ontem da situação de Ramon e também do Thiago Couto, tá? Pelo que me disseram, ainda esses dois atletas não têm situação definida. Mas é algo que pode acontecer de forma rápida, ou pode acontecer de forma demorada, ou pode nem acontecer. Tá? No mercado da bola tudo é possível. Mas dos dois aí, parece que o Thiago Couto está um pouco mais próximo de acertar sua permanência. O Ramon está um pouco mais distante. Mas são jogadores que o Vitória ainda trabalha pela permanência deles. Mas até ontem, pelo que tomei conhecimento, ainda não tinha definição. Ok, gente? Pode ser que durante o dia a coisa aconteça e aí tudo mude de lugar, né? O mercado da bola, ele tem muito disso. O que é uma coisa hoje, amanhã já é outra. A coisa é muito acelerada, meu amigo, beleza? Então é isso aí. Vitória tem um novo contratado, que é o Richelli. Já aprendi a falar, viu, gente? Richelli, zagueiro. Nós vamos trazer aqui lances do jogador e também o comentário do Caio Leone falando sobre essa contratação. Mas tem outro zagueiro, canhoto, que o Vitória também aguarda aí a chegada do contrato assinado para que possa ser revelado, pelo menos para vocês, torcedores, o nome desse novo zagueiro do Vitória, ok? Por mim, eu já teria soltado há muito tempo. Mas a gente tem aqui um critério de soltar notícias quando alguém já vazou ou quando as coisas estão praticamente já acertadas, ok, gente? Quero pedir para você deixar o seu like, que é importante, para você se inscrever no canal, meta de 70 mil. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre o diretor de futebol, Gustavo Vieira, que não permanecerá no Vitória para a temporada 2026. Beleza? Mas antes, vamos escutar o Caio Leone falando sobre o Richelli. E o nosso canal tem um oferecimento de Uniagro, o agro em todos os campos. E Bet da Sorte, a sua felicidade, a sua diversão é aqui na Bet da Sorte. Conheça a Novô, airfryers de altíssima qualidade, novô.com.br. Fala, Caio Leone. O Richelli
já tem passagens compradas para chegar a Salvador e defender a camisa do Sport Clube Vitória. O Richelli, ele é revelado pelo Resende, atua em 2 temporadas pelo Mirassol, e em 2019, temporada 2019-2020, ele passa a atuar pelo Famalicão, uma equipe que tem um projeto ambicioso, organizado, saudável financeiramente. Por lá, o Richelli foi capitão, jogou pelo lado direito, tem qualidade de construção, qualidade para correr para trás, é um zagueiro que é ágil, mas num todo também tem a capacidade de bola aérea ofensiva e bola aérea defensiva. Nessa temporada, ele acaba se transferindo para o Qingdao West Coast, atuou pelo Famalicão apenas em 8 jogos. Já na equipe chinesa, que disputa a primeira divisão, ele fez 28 jogos e marcou 2 gols. Num todo, fica muito claro que essas investidas do Vitória no mercado da bola tem como objetivo fortalecer o modelo de jogo que o Jair Ventura acabou fazendo com que ele se consolidasse. Por quê? Era o Vitória que atuou com 3 zagueiros, tinha o Lucas Alta pelo lado direito, o Camutanga mais centralizado, o Zé Marcos pelo lado esquerdo, para que os alas pudessem passar com mais agressividade. Quando o Vitória cita, por exemplo, que tem um interesse e vai no mercado e traz o Mateuzinho, é um jogador de mais ataque ao espaço, é um jogador que fez gols no Campeonato Brasileiro da Série B e foi escolhido um dos melhores laterais da competição. E o Kaique Gonçalves também vai muito nessa linha, jogador que foi terceiro nos desarmes no Campeonato Brasileiro da Série A, não é um construtor, mas marca muito bem, é um jogador forte fisicamente, um jogador que coloca o pé na bola, então naturalmente o que é que pode acontecer? O Baralhas vai ter mais oportunidade para chegar na frente. Foi assim que terminou o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Sendo um fator surpresa fazendo o gol, que fez com que o Vitória se mantivesse na elite nacional. Mas sobre o Richelli, é importante que a gente não tenha opiniões taxativas, se vai dar certo ou não, se é ou não o substituto de Lucas Halter. Ele pode ser o substituto porque o Lucas Halter acabou se transferindo, o Vitória precisa de um outro zagueiro. Mas a readaptação ao futebol brasileiro é algo muito particular, cada atleta vive o seu momento e entende quando está pronto, mas é um Vitória que começa a contratar para fazer com que esse sistema consiga ser mais forte, que se consolide cada vez mais. Até aqui, o torcedor ele precisa também entender que, apesar do Vitória ter conseguido manter praticamente todos os seus pilares técnicos, foi uma base que sofreu bastante durante o ano. Então, manter esses jogadores faz com que o Jair Ventura tenha um ponto de partida. O Richelli chega, claro, com a responsabilidade enorme, inclusive foi capitão, tem experiência, 27 anos, mas é necessário encorpar mais esse elenco, trazer mais força técnica, o que é natural, mas não é simples. Não é simples, porque nós sabemos que o Vitória não goza de uma grande situação financeira. Bom, em 2026 nós saberemos. No oferecimento de Vilas Embalagens, na Village você tem 10% de desconto em toda loja. Rei das Borrachas, Rua Barão de Cotegipe, na Calçada, tudo em artefato de borracha. Expertise, você CLT, servidor público da Bahia, entre em contato, faça uma avaliação e quem sabe tem uma graninha extra te esperando, beleza? Já deixou o like aí? Já se inscreveu no canal? Faça isso. Olha, gente, após 7 meses à frente do Departamento de Futebol do Vitória, o Gustavo Vieira não permanecerá no clube para a temporada de 2026. Chegou no dia 31 de maio. Foi peça importante, ou melhor, conduziu as contratações do Thiago Couto, do Rubem Ismael, as voltas de Dudu e Camutanga, Aitor Canta La Pedra, Rubem Rodrigues, Romarinho, Renzo Lopes, Ramon e Kik Sabério. Foram 10 contratações nesse período e o Vitória não gastou nenhum centavo com essas contratações.
O diretor Sex, aliás, foi uma pergunta que eu fiz sobre o mercado sul-americano e o Gustavo Vieira largou essa na sua coletiva de apresentação, que o Vitória era sex, que o Vitória era como se fosse, o Vitória era atraente para qualquer jogador do futebol sul-americano. Então, gente, eu avalio a passagem do Gustavo Vieira, eu diria que uma nota 6,5 para 7. Talvez você me critique, talvez você considere uma nota elevada, mas eu estou levando em consideração que ele trouxe jogadores como Thiago Couto, que ajudou muito, como as voltas de Dudu e Camutanga, do Aitor, que foi jogador que também ajudou demais o Vitória. O Ramon também acabou ajudando muito. Então teve atletas que conseguiram performar bem e foi o Gustavo Vieira que trouxe. E detalhe, né? Sem gastar, praticamente não gastou nada para trazer esses atletas. E é muito fácil você ter dinheiro na mão para contratar. Quando você não tem e você ainda consegue acertar algumas coisas, eu acho que seu trabalho não foi tão desgraçado assim. Eu acho que na decisão do Fábio Mota de não continuar com o Gustavo Vieira, pode ter peso importante a insatisfação da torcida. Eu acredito nessa hipótese, porque internamente, até pelo que eu tinha conhecimento, o Gustavo Vieira ele não era um cara mal avaliado. Não era. Claro que ele tinha um jeito dele mais na dele, um jeito mais reservado, mas era um cara que fazia o seu papel de diretor de futebol. Coisa que, por exemplo, o Manequinha não tinha a pegada de fazer. Aquela coisa de tratar com o jogador, do vestiário, de se impor. Então era uma pegada diferente. O Gustavo Vieira tinha um salário baixo, né? Ganhava em torno de 150 mil reais no Vitória. Então eu não avalio como ruim, como tão desgraçado assim, como talvez a maioria da torcida avalia. Agora, o Vitória vai buscar um novo nome. Pelo menos pelo que apurei ontem, o Vitória não vai continuar sem ter um diretor de futebol. O Vitória vai trazer um novo diretor e agora vai começar a surgir alguns nomes de sempre, né? O Rodrigo Pastana, que atualmente está no Botafogo da Paraíba, o Marcos Braz, que é desejo do torcedor rubro-negro, mas acabou de renovar praticamente lá com o clube do Remo, teve proposta de outras equipes, também não foi, acho pouco provável. E também tem outros nomes aí com perfil diferente, de ex-jogador, por exemplo, Edu Gaspar, Paulo André, Juninho Paulista, Paulinho do Mirassol, quem sabe. Enfim, talvez Vitória busque um perfil diferente, ou quem sabe busque um nome também desconhecido, como era o do Gustavo Vieira, que só tinha praticamente 2 trabalhos na vida, no São Paulo e no Santos, sem muita repercussão, sem muita mídia, podemos dizer assim, e o Vitória foi lá e contratou. Então é aguardar para saber quem será o novo diretor de futebol do Vitória. Mas segundo o próprio Fábio Mota, hoje em dia as contratações elas não são feitas como antigamente, né? Que o diretor tinha contato com o jogador A, B, C ou D, com o empresário A, B, C ou D, e aí, por vontade própria, ia lá e trazia esse ou aquele que lhe agradasse mais. Segundo o próprio Fábio Mota, hoje as contratações são mais elaboradas aí pelo setor de análise e mercado do clube. O diretor faria essa intermediação do negócio, digamos assim, e ficou algo assim meio estranho também, porque se a decisão, né, da não continuidade do Gustavo Vieira, e o Fábio Mota deixou isso bem solto, digamos assim, nas entrevistas que ele falava sobre esse tema, ele não cravava e ele também não descartava,
ficava meio que uma coisa no ar. O próprio Gustavo Vieira chegou a citar que algumas negociações ele não participou, já seria sinais que ele sairia, mas precisava esperar até dia 31 de dezembro, 1º de janeiro. Não, acho que isso poderia ter também ser decidido de forma antecipada para que o Vitória pudesse seguir a sua vida e buscar outro nome já de forma imediata, tá certo? Então o Vitória busca aí um novo diretor de futebol para substituir Gustavo Vieira. Dia de esperança para os jogadores que vão, esperança que eu falo com relação aos nomes, né, dos atletas que estarão presentes hoje no Barradão. Ok, gente? Falar também da Quick Stop, porque funilaria e pintura na Quick Stop, passa lá para consertar o seu carro que está batido, amassado, arranhado, precisando de um polimento especial. É na Quick Stop, ok? Muito obrigado por acompanhar aqui mais um Café com o Leão. A gente volta durante o dia com mais notícias e informações do Vitória para você, torcedor rubro-negro. Um abraço, amigos. Tchau. Chegou a grande oportunidade. Casa em Barra de Jacuípe. Com total conforto, infraestrutura completa. Piscina, quiosque com churrasqueira. Tudo para você passar um final de semana, um feriado bem legal com a sua família. Entre em contato agora mesmo e faça já a sua reserva. B3 Estúdios. Você que trabalha com digital, é o melhor estúdio para você gravar o seu podcast, gravar a sua sessão de fotos profissionais, gravar um videoclipe. B3 Estúdios, procura meu amigo Aristóteles. Lá você vai ter uma experiência muito bacana com o digital. Valeu? Vamos nessa! Vai para os Estados Unidos? Então você vai precisar de visto americano. E para isso eu vou te indicar Vinícius Espínola, consultoria em vistos americanos.